Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal Mundo Fla Rico, trazendo para vocês mais um post aí nesta terça-feira, véspera aí do segundo jogo do Flamengo aí pela Copa Libertadores da América. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, vamos aqui para mais um corte na ação. Porque ontem mesmo o Vasco conseguiu uma liminar na justiça, podendo mandar o jogo em São Januário, então a torcida vascaína ficou até na expectativa. O Vasco não, né? Dois torcedores, né, Pedrosa, entraram na justiça pedindo esse direito. É importante a gente explicar isso. Isso, não foi o Vasco da Gama de maneira direta. Dois torcedores entraram na justiça e conseguiram essa liminar. E aí ficou aquela expectativa de como seria a decisão do Vasco da Gama. Se iria para frente para buscar esse jogo em São Januário ou se iria manter o acordo com o Flamengo? Porque o Vasco teve um acordo. Então não era uma certeza que ia conseguir, né, Vini? Era o início. Era o início de um processo. O Vasco da Gama tinha, digamos assim, um caminho livre para buscar esse direito e o desejo inicial, que era mandar o jogo em São Januário, e eu acho que a gente tem que respeitar isso. O Vasco deveria mandar o jogo onde quer que ele entenda que seja melhor. A casa é São Januário, mas infelizmente o BEP não garantiu a segurança. Aconteceu o que aconteceu. Como o Vasco não tinha certeza que poderia jogar em São Januário, começou uma conversa com o Flamengo para poder jogar no Maracanã. E aí o Vasco conseguiu um acordo com o Flamengo e ontem mesmo assinou um contrato. E depois dessa assinatura de contrato, a gente teve essa informação que seria no Maracanã, com o Vasco sendo mandante, torcida meio a meio. Eu posso dar minha opinião sobre isso? Eu vi muitos torcedores do Vasco criticando a postura da diretoria do Vasco da Gama em relação a isso. Ah, porque está sendo pau mandado, falou, e no fim das contas vai jogar no Maracanã. Eu acho que a postura do Vasco da Gama, pelo menos na minha visão, está sendo extremamente profissional. Não está agindo com cabeça de torcedor porque está pensando no futuro. O torcedor do Vasco da Gama precisa parar e analisar que vai ficar sem São Januário durante um longo período. E nessa ausência da sua casa, o Vasco vai jogar onde? Então o Vasco, de uma maneira extremamente inteligente, sentou com o Flamengo na mesa, conversou, chegou numa boa relação, porque isso precisa ser dito. E mudou a diretoria do Fla, né? No lado do né? Flamengo falaram assim, cara, a gente está tendo uma relação maravilhosa com o Vasco da Gama. Não tem nenhuma briga, nada disso. Pelo contrário, a relação está ficando mais próxima. É algo que está sendo bom para todo mundo. O torcedor do Vasco deveria parar um pouquinho antes de criticar e pensar lá na frente. Não é apenas você pensar como torcedor. É óbvio que o Vasco poderia brigar para mandar esse jogo em São Januário. Beleza, você vai mandar o jogo em São Januário. E no futuro? Você ganha o quê? Então, eu acho que o presidente, as pessoas, os seus pares, o CEO, tá todo mundo pensando no futuro. Então, acho que foi uma decisão extremamente profissional, pensando no melhor para o Vasco da Gama, não nesse momento talvez, mas lá na frente, na ausência de São Januário. E você, Pedrosa, concorda? Fala pra mim. E assim, se você quiser também falar um pouquinho mais sobre essa questão, o Vini já destacou aqui muito bem. Foram dois torcedores que entraram primeiro com a liminar e que já não era uma garantia de que ia conseguir, ia ter que seguir ali com o Ministério Público e tudo mais para conseguir o aval de forma definitiva, né? Exatamente, Fernanda. É muito importante a gente explicar o passo a passo dessa situação, porque quando se fala o Vasco conseguiu o direito e agora está nas mãos do Vasco, como foi o GE que deu essa notícia ontem. Isso não é verdade. O Vasco não ganhou o direito de mandar o jogo contra o Flamengo como gostaria, que é com a torcida do Flamengo ali no setor visitante. O que a decisão liminar na justiça garantiu ao Vasco da Gama era o direito de jogar em São Januário com a sua torcida pela incapacidade do BEP. Inclusive, as palavras da juíza, elas falam bastante nessa situação do BEP ser incompetente e não conseguir, digamos assim, garantir os direitos do torcedor. O ponto é, essa liminar só garantia o direito da torcida do Vasco estar aqui. Ou seja, se o Vasco quisesse continuar essa ação, que não partiu do Vasco, que o Vasco nem sabia, o Vasco teria que jogar com torcida única aqui. Porque a presença da torcida do Flamengo dependeria de um aval técnico. E quem dá o aval técnico é o BEP. Então, o BEP já tinha vetado a presença da torcida do Flamengo aqui. Então, mesmo que o Vasco quisesse comprar essa briga, depois de fazer um acordo, e a gente vai explicar esse acordo aqui, com o Flamengo pelo Maracanã, depois de tudo que aconteceu, conseguisse mandar o jogo aqui, mandaria com liminar e com torcida única.
Com todo respeito a opinião de todo mundo, mas a torcida única para mim é a falência do futebol. O jogo tinha que ser aqui em São Januário com a presença da torcida do Flamengo. Se o BEP é incapaz de conseguir fazer isso, a culpa não é do Vasco e nem do Flamengo. A culpa é do BEP. Então o Vasco não pode escorregar nessa casca de banana, digamos assim, depois de ter feito um acordo bem vantajoso com o Flamengo pelo Maracanã, por conta de uma liminar de um torcedor e que não partiu do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, gente, se o Vasco decide mandar esse jogo aqui em São Januário por meio dessa liminar, ele estraga completamente a sua relação com o Flamengo e a sua relação com o Fluminense pelo Maracanã. O Vasco deve ter estádio de São Januário, esse aqui histórico que a gente está, em reforma no final do ano e também no início do próximo ano. Ou seja, o Vasco deve ficar pelo menos aí 3 anos com esse estádio aqui em reforma. O Vasco já tem uma boa relação com o Nilton Santos, com o Tairo, o CEO do Botafogo. Essas conversas são muito amistosas para o Vasco mandar vários jogos do Nilton Santos nesse período fechado e ainda ganhou a possibilidade de voltar ao Maracanã de forma digna, porque as pessoas estão achando que esse acordo entre Vasco e Flamengo é só para o jogo de agora, do dia 19, e não é. É um acordo longo, é um acordo onde o Vasco vai ter o direito de mandar os seus jogos contra o Flamengo com todos os direitos, tendo um aluguel pela metade, tendo a participação das rendas também dos camarotes, sendo tratado como mandante, não como visitante, 50-50 no primeiro turno, 50-50 no segundo turno, não só com o Flamengo, mas também com o Maracanã, e ainda um número de jogos estabelecido nesse contrato, nesse memorando de entendimento assinado, para mandar o seu jogo também com todos os direitos do mandante, podendo plotar vestiário, ou seja, botar as cores do Vasco, podendo colocar as luzes, podendo também ter a renda decentemente, sendo um mandante de fato. Então, o acordo que o Vasco conseguiu com o Flamengo e com o Fluminense não foi só um acordo para agora, ele foi um acordo para o resto dos próximos anos, quando o São Januário vai estar fechado e que o Vasco naturalmente vai precisar da questão física do Maracanã e também da questão financeira, porque é uma renda muito maior do que jogando aqui em São Januário. Então, sem dúvida alguma, Fernanda, apesar dessa liminar, apesar do Pedrinho ter dito que queria jogar em São Januário, eu entendo, diante de todo esse cenário, diante do cenário de profissionalismo, diante do cenário de acordo e que a gente fala tanto sobre o bem do futebol carioca, que o Vasco conseguiu tomar uma decisão benéfica para o clube e benéfica também para o futebol carioca. Antes, da forma que estava sendo, o Vasco não era bem visto no Maracanã, o Vasco não era bem recebido, o Vasco era maltratado no Maracanã, mas as trocas das diretorias e também com o Vasco conseguindo chegar a esse acordo benéfico para o clube, para mim foi positivo para ambos os lados e foi mais positivo ainda para o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de utilizar o Maracanã, que também é a casa do Vasco nos próximos anos. E eu fico feliz, viu? Quanto tempo a gente não tá aqui nesse programa, com essa brigaiada toda, depois começou com o negócio de lado, é um lado de um, é um lado do outro, depois não tem a renda, não pode jogar, você estragou meu gramado. Poxa, vê essa questão você vai ficar mais feliz agora. Cadê? Fala comigo, Porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial, porque saiu uma notícia hoje no Jornal Globo dando conta que nesse acordo envolvendo Vasco, Flamengo e Fluminense, o Vasco poderia fazer parte da concessão do Maracanã. E Flamengo e Fluminense emitiram um comunicado oficial desmentindo essa informação. E o Flamengo, porém, no comunicado oficial, trouxe uma baita notícia para todo mundo que torce para o bem do futebol carioca. No meio dessa nota oficial, eles dizem o seguinte: Flamengo e Fluminense firmaram um acordo com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Ou seja, o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, não vai ter necessidade de ir na justiça brigar. Aquela indecisão que a gente fala aqui no SBT, que é ruim para todo mundo, sobretudo para o torcedor que quer comparecer ao estádio e ver um bom jogo, não vai ter mais isso. Existe uma boa relação. Então, acho que o Pedrosa pensa como eu, porque eu acabei de assistir aqui o discurso dele. Sim. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que parar e analisar, esquecer a cabeça de torcedor. Pensa no melhor para o Vasco da Gama e o melhor também para o futebol carioca. Vai ser melhor para todo mundo. A boa relação foi criada entre as gestões. E quando eu falo entre as gestões, é envolvendo o presidente do Flamengo, o BAP, que estava em contato a todo momento com o Vasco da Gama. Então, acho que foi bom para todo mundo. Parabéns, ambas as diretorias, por essa decisão. E a gente vai ver um Vasco e Flamengo com torcida dividida, 50-50. Isso é maravilhoso, é ótimo para o futebol carioca. Fala, Pedrosa, que aí a gente vai mudar para o meu fogão. Fala comigo.
Tá bom, só para finalizar, tá? Esses 4 jogos em 2025 e em 2026 não incluem os clássicos. Os clássicos não estão incluídos aí. O que ele quis dizer na nota, o Flamengo e o Fluminense, é que o Vasco terá direito a 4 jogos em 2025 e 4 jogos em 2026, sem ser os clássicos. Ou seja, vai poder mandar um jogo contra o Santos, vai poder mandar um jogo contra o Internacional, qualquer outra equipe. É esse direito que o Vasco ganhou justamente por conta desse acordo e que vai ser benéfico, repito, principalmente quando o Vasco não tiver São Januário à sua casa. E tem outro ponto só para finalizar. Mesmo com essa briga, se o Vasco resolve entrar na justiça, se o Vasco resolve querer jogar em São Januário, se tem um mínimo de problema em São Januário, é um prato cheio para quem quiser fechar essa casa aqui histórica. Então eu acho que no final das contas o acordo foi benéfico, principalmente para o Vasco da Gama. Posso só dar uma informação importantíssima envolvendo o Flamengo, já que a gente está falando de Flamengo? O Flamengo acabou de anunciar a renovação de contrato do Gerson até 2030. Até 2030? Até 2030 o Coringa fica no Flamengo. Debatemos tanto esse momento aqui nesse programa, hein, Vene Casagrande? É Agora isso. tem um detalhe para eu falar uma coisa aqui. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Peço a você se deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos.